Olá, nós estamos de volta aqui com o Fique por Dentro, todas as terças-feiras. Comigo, professor Odair Abujamra. E hoje nós estamos aqui com o pessoal da Educafro. Sabe com quem? Com a Lucília, tá bom? É isso aí. Lucília, vamos continuar então aqui, esse assunto bastante importante sobre a comunidade negra e o seu lugar ao sol, né? Que aliás nem precisava ter, né? Já devia ter, tá? Todos nós somos aí seres humanos. Então, ô Lucília, eu tenho aqui uma questão que eu quero deixar para você, da Maria Lúcia da Pompeia. Racismo e preconceito é difícil de desaparecer? Que a gente estava conversando aqui no comecinho, né? Você lembra que eu falei? Sim. Precisa aqui, acho que 1.000, 2.000, 3.000 anos para sair do inconsciente coletivo. Isso está tão enraizado, né? Certo? A Maria Lúcia da Pompeia. É difícil de desaparecer ou é fácil? Então, para desaparecer, ele tem que ser visibilizado, né? Nós temos uma construção, uma ideia transformada em ideologia no Brasil, de que o Brasil tem uma democracia racial. Isso foi construído, né, na década de 70, 80, isso foi muito bem elaborado, de uma maneira, inclusive, com políticas e num espaço educacional, tal do científico também, para estabelecer afora, para o exterior, que o Brasil tinha ou tem ainda uma democracia racial. Então, nessa construção de que não existe racismo, que vem da linha da democracia racial, é muito difícil eliminar ou vencer o racismo. Agora, se nós conseguindo visibilizar o racismo, aí sim, podemos, de fato, atingir diretamente essa maldade, né? Eu penso que é um câncer na sociedade brasileira, que para ele ser eliminado, para ele ser tratado, ele precisa ser primeiro visibilizado. Né? Enquanto não assumirmos que somos um país racista, que aprendemos a ser preconceituosos, discriminadores sobre a população negra, principalmente, também sobre a população indígena e na questão social e econômica sobre a população pobre, tá? Enquanto não assumirmos essas perspectivas, né, de que somos sim racista, somos preconceituosos economicamente, somos. Então, assumindo isso, nós vamos conseguir tratar e vai eliminar com muito mais rapidez, viu, professor? Olha, eu entendo que, no máximo, assumindo, né, colocando em evidência essa doença, que é o racismo, sim, nós vamos ter como tratar. Porque temos vários especialistas, várias pessoas que já conhecem, inclusive o antídoto, eu digo, né, o remédio para essa doença, que são, e aí a gente pode falar de alguns remédios, né, políticas públicas de inclusão. Isso, né? exatamente. Nós temos políticas públicas, já algumas propostas de políticas públicas de inclusão, não tão entendidas por alguns grupos, temos algumas políticas públicas de inibição, né? Quando ainda há pouco você falava que era contra a referência da lei, né? Contra o racismo, né? A lei que vai punir com prisão aquele que cometer um ato racista, não precisa de lei, foi a sua fala. E aí pensar sobre isso. Quando eu visibilizo que existe o racismo e existe toda uma orientação dizendo para a população, isso é crime, já existe, a lei em si é crime, e a pessoa continua exercitando a ação racista, ela precisa ser punida para inibir essa ação racista. Como é o caso do trânsito, né? As leis do trânsito, elas cobram uma multa para que a pessoa, inclusive, proteja a sua própria vida e a vida do outro. Então, nessa instância de lei, eu entendo, e nós como Movimento Educafro, nós entendemos a necessidade, sim, de leis que inibam, né, e que comecem a provocar um olhar diferenciado, um olhar de igualdade, sim, para toda a população brasileira. Não dá mais para dizermos que somos todos humanos e continuarmos mantendo uma ideia de que o negro não pode ser o magistrado, o negro não pode ser o professor universitário, o negro, o papel dele ou é na segurança ou é na parte da limpeza. Então, isso é absurdo, é exclusão. Então, para que a gente não continue nesse, mais do que imaginário, nessa ação racista, discriminatória, né, através da questão da cor da pele, né? Para que não continuemos isso, precisa de leis e precisa de atitudes que vão alterando, né, esse racismo. Exatamente. Então, Lucília, eu tenho aqui a Júlia de Floripa, Santa Catarina, que a gente já comentou isso aqui. Tem ideia do problema nos Estados Unidos, sobre o problema do racismo nós já comentamos. A Lúcia Helena, será que a lei não aumenta o racismo, proibindo e multando, que você acabou aí de explicar?
Mas eu queria também colocar aqui para você, Lucila, esse ranço todo, que conforme você explicou aí, acho que é um ranço que nós temos do período da escravidão, as fazendas de cana-de-açúcar, essa coisa toda, que foi entrando, porque com a Lei Áurea, 13 de maio de 1878, que a comunidade negra não aceita, ela passou para 20 de novembro de 1795, final do século XVIII, né, os anos 1700, a morte aí de Zumbi dos Palmares, né? Então, assim, essa passagem da Lei Áurea para a liberdade, que eu acho uma falsidade, porque antes teve a lei do sexagenário, quem já nascia, não sei o que, era livre, aquelas coisas todas que é só a lei papagaiada. Então, assim, veio a Lei Áurea, mas assim, Lucila, eu vejo assim, né, se eu vivesse naquela época, a gente quer consertar o passado, não dá mais, né? Quando foi colocada a libertação, devia ter vindo um item. Quando foi assinada a Lei Áurea para a Princesa Isabel, item primeiro, ficam livres todos no Brasil. Item 2, quem tem escravos ou quem conhece amigos, devem ser colocados na escola para serem alfabetizados. Não dá para fazer isso, sabe por quê, Lucila? Porque a época era outra. Então você veja bem, assim, o negro sai da Lei Áurea, mas ele não tem estudo, o que ele vai fazer? Ele vai continuar sendo boleiro, sapateiro, cozinheira, engraxate, tudo aquilo que vai entrar no século XX. E o século XX vai continuar isso, né? Vocês estão vendo que o negro é empregado. Tanto assim que nas novelas, no teatro, né? O negro era sempre empregada, né? Agora que mudou um pouquinho, acho que por causa da lei, sabendo das novelas, está aparecendo negro, tudo. Agora, uma coisa eu peço até desculpa para você, peço desculpa para o planeta também, né? Pessoal, eu estudei em ordem religiosa. Eu sou um tipo de pessoa que eu não admito o fingimento humano. Eu não admito. Por isso que eu sou contra a ONU. Eu sou um crítico violento da Organização das Nações Unidas. Porque elas não fazem nada com nada para nada desde 1945 para cá. Até agora eu não vi nada. Porque o mundo continua em rebeliões para todo quanto é canto. Bom, então Lucila teve isso, né? Veio a Lei Áurea, mas ia fazer o quê? Ia continuar fazendo limpeza, né? E vai entrando no século XX, aquela coisa toda. E no comecinho também do século XX, você que é dessa área também das ciências sociais, você deve saber, tão quanto eu ou melhor, o negro continuou essa discriminação no começo do século XX, os anos 1900, né? O negro era coisa do samba, você sabe disso? O samba era coisa do demônio, né? Era coisa do capeta, do demônio. Tudo isso vai inferiorizando, que a sociedade não sabe. Nós não trabalhamos isso. Eu acho que é importante trabalhar isso também, Lucília. Você conta a história para você ver a origem do porquê isso, sabe? Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, professor Odair, porque nós temos a Lei 10.639 de 2003, sim, né, que é uma lei que exige a história da África e da cultura afro-brasileira no currículo fundamental e médio das escolas. Inclusive, nós estamos no movimento aqui pela Educafro também de exigir que as universidades trabalhem isso para a formação dos seus professores, né? Mas essa lei já foi um avanço muito grande. No entanto, as escolas ainda não assumiram isso como prática. Tá? Eu quero responder, né, a sua questão em relação à Lei Áurea, né, ou a lei que estabelece a mudança de sistema econômico, social e político do Brasil, que sai de uma sistemática ou de um sistema escravista para um sistema capitalista assalariado. Né? Então, a mudança do mundo exigiu, e muito bem você esboçou, então a mudança do mundo exigiu, a pressão da Inglaterra e de outros países da Europa exigiu que o Brasil também mudasse. Foi o último país a eliminar ou mudar o sistema escravista para o sistema assalariado. A dita abolição, ela foi incompleta, né? Nós sabemos. E na sua fala isso é explicitado. Faltou estabelecer políticas naquele mesmo documento que incluísse a população afro-brasileira, aquela população negra afro-brasileira nas escolas, estabelecesse também uma quantidade de terra para sua moradia, para o seu espaço de trabalho, né? E conjunto a isso, a questão do crédito, que nunca foi pensado ou estabelecido para a população afro-brasileira, agora que começa a pensar nisso. Mas uma população que é dita, foi liberta do quê? Para a morte? O dia 13 de maio, né, de 1888 foi a abolição. No dia 14 estavam todos
vagando, ou uma grande maioria, não digo todos, porque tinha os quilombos, né? Então os quilombolas estavam livres, então isso foi um ganho. No entanto, os remanescentes de quilombos, para eles foi um ganho, porque eles já eram livres dentro da perspectiva de luta, certo. E a lei vai ratificar a sua liberdade. Agora, para aqueles que estavam dentro do sistema escravista, para eles foi o período da morte ou da miséria. Nós vemos a quantidade de população de rua, né, que se mantém certo. Ainda hoje, crianças, né, sem uma referência de apoio, de auxílio. Então, tudo isso vem daquele período, e muito bem mencionado por você, que foi a referência também das leis anteriores. Certo. A lei do ventre livre, do sexagenário, lei das terras, que proibiu, né, a distribuição de terras quando, naquele período, até aquele período da lei das terras, quem ocupasse a terra era dono. A partir daí, tinha que comprar a terra. Então, algumas leis, elas estabeleceram uma exclusão do povo negro brasileiro. Exatamente, tem muita coisa. Também. Se nós pudéssemos, nós ficaríamos aqui 3, 4 horas. E ainda seria pequeno, né? É um assunto muito importante, porque envolve o ser humano. Mas as leis estão aí. Quem sabe, se não vai pelo sentido humano, vai pela lei. Mas nosso programa está chegando ao fim. Só uma coisinha eu queria colocar aqui. O Marcelo Salvador diz o seguinte: Bahia, Bahia linda, Bahia. A Bahia é a África 2, eu chamo na história Bahia África. Bahia é a terra africana. Não temos problema por aqui. O Marcelo Salvador. Será, Marcelo? Acho que na região que ele mora, lá na avenida onde ele mora, não tem. Porque acho que deve ter. Aliás, a Bahia mostra toda a riqueza da África, não é? É a coisa mais linda. Quem quiser conhecer a África, aliás, vai para Bahia. Salvador tem tudo lá. E o Diego do Jabaquara, só para encerrar bem rapidamente, o Diego do Jabaquara, as cotas de negros gera inferioridade ou não, Lucila? Bem rapidamente, por gentileza. A cotas de negros, bem rápido, por favor. Cotas para negros nas universidades públicas, né? As cotas, elas são uma reparação para essa história, né? Sim. Rememorando o que a gente acabou de falar, né? Após, ou no período da Lei Áurea, não foram estabelecidas políticas públicas. As cotas hoje vêm como uma política pública de reparação para a inclusão da população negra, indígena e pobre, porque as cotas elas vêm em duas perspectivas, étnico-racial e social também. Certo. Então, aqueles que pensam que as cotas, né, voltadas para negros e indígenas e as cotas nessa sequência para pobres vai ser uma diminuição ou uma perda de mérito, ele ainda não estudou todo o processo político que o Brasil vem fazendo. Certo. Como que a gente pode pensar em mérito se grupos da sociedade não tiveram a mesma chance, não tiveram a mesma formação e vai cobrar coisas iguais daqueles que tiveram diferente? Então, as cotas vêm como uma reparação e é um mínimo perto de outras políticas que nós precisamos, né, e estamos exigindo no Brasil. As cotas também no serviço público, que é uma outra perspectiva, tá? Porque por muito tempo, em cargos de alto escalão no serviço público, a população negra, a população indígena não teve acesso. Pois não. Então, é uma outra Pois não, Lucila, muito obrigado. Nosso tempo assim está terminando. Nem sei como agradecer a vocês. As palavras são fracas, né? Para agradecer. E estamos recebendo hoje aqui no Fique Por Dentro, a Educafro. Um grande abraço ao Frei Davi, que tenha bastante sucesso essa ONG e que realmente, a minha alegria, Lucila, vai ser o seguinte: foi decretado agora no Brasil o fim do racismo e do preconceito. Não existe mais lei. Se abracem, se beijem todos, em todos os cantos do território. Pronto. Lucila, muito obrigado, seja feliz, um abração para a Educafro, o Frei Davi, você bem rapidamente, sua despedida rápida. Professora Daíra, e todos os que nos assistem nesse momento, eu agradeço também essa oportunidade, em nome do Frei Davi, em nome da Educafro, e eu quero dizer que sim, nós também desejamos igualdade, nós desejamos que esse país tenha em sua presidência, em seu Senado, nos espaços de gerência dos vários setores da sociedade, negros, brancos, indígenas, que possamos dialogar e possamos organizar, gerenciar toda essa nossa estrutura em conjunto. Aí sim, poderemos sorrir juntos, poderemos nos abraçar, exatamente, como é a vossa proposta. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Educafro. O Fique Por Dentro vai ficando por aqui, todas as terças-feiras. E vocês continuem aqui, hein? Na sua TV Mundo, emissora da Nova Era, 24 horas no ar para vocês. Muito obrigado a todos.